jogos já só continua. Ivete, boa noite. 4 jogos sem vencer, 3 derrotas nesse período, 4 jogos sem marcar gols. O time até criou muito pouco, né, nos últimos jogos. O que você pode falar nesse momento, né, para o torcedor do Operário Ferroviário? E já tem um jogo quinta-feira, né, uma competição diferente, vira a chave. O que você pode falar nesse momento complicado que o Operário está passando, Ivete? Boa noite. Boa noite a todos. Nós temos um recorte muito pequeno em termos de tempo e tivemos ali em uma semana 3 jogos e aí depois uma semana cheia de trabalho até o jogo do Curitiba. A gente soube aproveitar da melhor maneira o tempo de treinamento que nós tivemos e, na minha opinião, o determinante para o jogo de hoje foi a atitude que nós entramos no primeiro tempo, né? Não tem como você enfrentar uma equipe da qualidade do Curitiba não pressionando, não colocando o pé na bola, e faltou isso para nós em determinados momentos. A gente analisa os números do jogo e foram bem superiores ao nosso favor. Nós tivemos mais posse de bola, 60-40, mais de 500 passes trocados, tivemos mais finalização que o adversário, foram 13 finalizações nossas, 8 do adversário. Das 13 nós finalizamos 7 no gol, mas infelizmente a gente não teve efetividade para colocar a bola para dentro. No primeiro tempo, realmente, na minha opinião, nós deveríamos ter tido uma outra postura, um outro nível de atitude. Foi isso que nós conversamos no intervalo. E, na minha opinião, a gente sabe que o Si não entra em campo, mas, na minha visão, se a gente entra com o espírito que nós entramos no segundo tempo, eu tenho certeza que o resultado do jogo seria diferente. Porque no segundo tempo a gente conseguiu diminuir os espaços do adversário, pressionar devidamente, conseguiu encurralar o adversário, criamos algumas oportunidades pelo lado do campo, mas também por dentro. Tivemos um índice ali de finalização que os números nos mostram, mas infelizmente a bola não entrou. Agora é a gente ajustar da melhor maneira, não trazer o peso dessa sequência sem vitórias, porque isso não vai nos ajudar. Nós temos que focar para ajustar no presente aquilo que a gente precisa para preparar um melhor futuro nas próximas partidas, não trazer esse peso, e é isso que eu vou fazer em termos de blindar os jogadores da melhor maneira, porque o elenco não mudou, a gente sabe que nós estamos ali, recebemos alguns reforços que estamos inserindo, e isso demanda um certo tempo de adaptação. Agora, o trabalho segue com a mesma convicção que nós tínhamos no Campeonato Paranaense, na Copa do Brasil, é o mesmo treinador, a gente tem convicção e confiança na nossa qualidade, sabemos que desempenhando bem, até pela qualidade do grupo, a tendência é essa fase passar e os resultados positivos voltarem a aparecer. Essa apatia do time, que você mesmo admitiu que o time começou o jogo, o primeiro tempo principalmente estava com meio apático, não estava pedindo bola, não estava. Pode ser por causa da sequência de derrotas, o psicológico pode estar sendo afetado, ou na verdade você ainda não encontrou um esquema ideal para o Operário para atuar no Campeonato Brasileiro da Série B, que é um campeonato que tem um nível maior de dificuldade do que o Paranaense. Eu acredito que o esquema é o mesmo esquema que nós ganhamos do Criciúma, fora de casa, conseguimos competir bem contra o Goiás, a gente sabe as condições que nós perdemos no jogo do Goiás, não adianta esconder para o torcedor, foram 2 lances isolados no final do jogo que acabou decretando a nossa derrota para o Goiás. Depois tivemos um nível competitivo bom contra o Avaí, não conseguimos o resultado empatar depois do gol sofrido, mas também foi um jogo que nós tivemos muito volume. Agora, o jogo do Paysandu, a gente teve todas as ações ofensivas, um volume de jogo muito alto, tivemos boas oportunidades, não conseguimos fazer. Agora, ter tranquilidade, cabeça no lugar, é claro que a gente se cobra muito e estamos nos cobrando muito internamente, até tendo em vista a atitude, a postura que nós tivemos na primeira etapa, mas isso não foi uma questão de esquema, porque o esquema do primeiro e do segundo tempo foi exatamente igual. Agora, a execução do segundo tempo foi muito mais agressiva, muito mais eficiente e, consequentemente, nós conseguimos fazer um jogo melhor no segundo tempo e sabemos da dificuldade que é enfrentar o Curitiba aqui no Couto Pereira. Não é tarefa fácil, é um elenco que tem um alto investimento para o nível da Série B
No segundo tempo criamos, né, algumas oportunidades, infelizmente não concretizamos em gol, mas nós temos que ter agora frieza, calma para poder avaliar da melhor maneira e achar as soluções necessárias para os resultados voltarem a aparecer. Você tem agora uma outra competição pela frente, né, Pivete? Um time de renome nacional, que é o Vasco da Gama. Como virar essa chave, como fazer os jogadores assimilarem aquilo que você pede para tentar uma sorte melhor agora da Copa do Brasil? Então, o problema não vem sendo a assimilação. Os jogadores sabem o que tem que fazer dentro de campo. É uma equipe que tem um bom nível de organização, tem sido eficiente do ponto de vista defensivo na maior parte dos jogos. É uma equipe que trabalha com uma compactação nos blocos alto, médio e baixo. Ofensivamente nós temos criado boas oportunidades, mas não temos conseguido concretizar efetivamente em gol. É uma fase, a gente tem que ter atenção a todos esses pontos de ajuste e agora é focar, mirar o futuro, mirar o Vasco da Gama, que é o nosso desafio pela Copa do Brasil. Sabemos que vamos enfrentar um grande adversário dentro de casa, mas nós vamos preparar, principalmente mentalmente, os jogadores da melhor forma, para que a gente possa ter uma grande atuação na próxima quinta-feira em casa.